tem tanto sofrimento. Uma outra questão é a luminosidade. Então, assim, a sala. Alguns vão adorar o excesso de luz, outros não. Né? Então, assim, nos congressos, que às vezes tem aquelas luzes piscando, para alguns é como gatilho. Então, gera um sofrimento muito grande. A seletividade alimentar não seria uma preocupação tão grande, porque eu acho que eles, não sei se eles lancham sempre, né? Se é algo que tem que ter lanche na embaixada. Mas também nessa conversa com a família é bom perguntar, né? O que gosta, o que não gosta. A questão do paladar, do olfato, não vai ter uma questão. Pode ser que eles tenham, no momento que eu vejo que na nossa embaixada eles têm um momento de esporte. E esse esporte, a questão do suar, incomoda muito. Então, é bom lembrar, né? Se vai ter uma atividade que gere, né, que demanda um esforço físico, é bom, né, levar uma água para que eles possam limpar ou um papelzinho, porque para muitos, né, esse suor é um incômodo muito grande. O que mais que eu gostaria de dizer para vocês? Sim, e o que vocês podem fazer nesse caso? Silvânia, olha, ele entra na sala e ele já começa a se desorganizar. Essa desorganização é por não saber o que vai acontecer. Essa desorganização acontece porque algo sobrecarregou, né, esse cérebro que é hiperconectado. Então, a minha sugestão, uma das minhas sugestões é que vocês tenham na embaixada uma caixa. Ó, aqui eu preparei uma caixinha para vocês. Qualquer tipo de caixa. Nessa caixa, vocês vão conversar com a família. O que encanta essa criança, que nós chamamos no autismo de hiperfoco, ou área de interesse. O que encanta essa criança? Muitos pais, muitos autistas, o que encanta são esses... como é o nome disso, gente? Que monta cubo mágico. Então, eu tenho um cubo mágico diferente, eu tenho assim, né? Pergunte para a família que objetos que ele gosta. Pode ser que esses de apertar, né? Para tirar esse estresse quando eles estão sobrecarregados. Pode ser que eles gostem, né, de ficar apertando, porque aí, ó, vai passando a ansiedade. A ansiedade é muito forte, né, nessas crianças. Então, pergunte, né? É algo que tem uma luzinha, algo que brilha, né? Toda a atenção volta para o objeto. Toda a atenção também vai para cá. Então, tenha na caixa objetos que possam distrair essa criança naquele momento que eles estão muito desorganizados. Muito desorganizados. Gente, o Wellington, esse povo está muito calado. Eu quero ouvir alguma pergunta, gente. Vamos lá, antes deles perguntarem, escrever aí no chat, Silvânia, como é um curso assim de formação e nem todos têm a experiência com Ah, a embaixada, a respeito do lanche. A gente até tem um tema que vai falar sobre isso, mas é uma sugestão para todas as embaixadas adotarem o lanche durante seus encontros, mas cada igreja vai se adaptar à sua realidade. Tem igrejas que não têm condições de ter um super lanche, e essa não é a orientação. É um lanche simples mesmo. Quem já assistiu a palestra do conselheiro Rodrigo, que está lá na plataforma, ele fala que é o biscoito de maisena, é o creme crack, a rosquinha Mabel. É aquele lanche simples para os embaixadores também ter aquele momento de comunhão, mas não deixa de ser importante. Por quê? Porque tem meninos de todas as realidades. Então, nesse sentido de fazer um lanche na embaixada, sim. E o Isaac levantou a mão, quer fazer uma pergunta ou um comentário. Isso, boa noite. É, mais um comentário que também pode servir como pergunta. Eu tenho um auxiliado na embaixada da minha igreja, né? Estou fazendo o curso, mas já tenho um auxiliado na embaixada da minha igreja. E lá nós temos pelo menos três crianças especiais. E uma delas eu percebo que tem um autismo e a mãe também, os pais já identificaram, e já é diagnosticado, né? E assim, o que que acontece? Na reunião, no meio da reunião, teve um dia que o pai dele falou assim: Olha, meu filho, você precisa estar 11 horas aqui. E aí, quando deu 10h30, ele, tio, no meio,
no meio da reunião, né, a gente falando, explicando e tal. Ele, tio, que horas são? E aquela ansiedade, tio, que horas são? Aí daqui a 10 minutos, tio, que horas são? Porque meu pai falou que eu tenho que descer. Tio, que horas são? Meu pai falou que eu tenho que descer. E passou o encontro inteiro até dar 11 horas ele falando a mesma coisa, né? E assim, de certa forma, tira a atenção dos outros assim, a gente ainda não sabe ao certo como lidar, né, com essa situação. E agora, no último domingo, a gente colocou os embaixadores para fazerem um jogral, e a princípio ele não estava escalado, eram só 4 embaixadores, mas 2 faltaram. E aí eu peguei e falei, fulano, você vai participar do jogral, você consegue? Aí ele, tio, eu não sei. Aí não, você consegue, ele é uma criança muito inteligente. Não, você consegue, olha aqui, expliquei como é que era para fazer, tal. E aí ele, tá bom, eu faço. Aí eu falei para a mãe dele, falei, olha, hoje à noite o fulano vai participar do jogral. Aí ela perguntou, é decorado? Porque ele sabe muito, ele decora muito rápido, ele é muito inteligente e decora muito rápido. Eu falei, não, é só para ler mesmo. Ela, não, tá bom, ele dá conta. Aí, na hora do culto, né, na hora da apresentação do jogral, ele pegou o microfone, eu dei o microfone para ele e a pastinha, e aí ele pegou o microfone, botou na boca e ficou falando, tio, é nessa altura aqui? Tio, tá bom assim? Tio, tá... Eu, fulano, calma, não precisa ficar testando, tá bom, tá bom? Tá excelente desse jeito. E aí fez o jogral direitinho, participou direitinho e não teve problema nenhum. Mas é assim, é um desafio, né? Eu, por exemplo, comecei agora, tem 4 encontros, um mês mais ou menos que eu acompanho e assim, ainda não sei ao certo como lidar com essa situação, né? Só isso, obrigado. Isaac, você está preparado? Wellington, pode já colocar uma nota aí para esse rapaz. Que atitudes? Você acertou em tudo. E eu vou te dizer mais como que você vai fazer para essa questão, porque eu já percebi que ele tem a fixação, né? Se você falou, vai cumprir, ele vai ficar com aquilo. Então, é a ansiedade. Nesse caso, a ansiedade dele é bem acima. Como que vocês vão fazer? Vocês vão preparar, vão pegar, né, uma folha e vocês vão digitar, escrever tudo que vai acontecer na embaixada, com o horário. A embaixada começa às 9. Porque o cérebro dele não sabe que horas que vai chegar às 11. Então, aquilo vai ficar martelando. Não é porque ele quer, é porque vai ficar martelando até às 11. Então, você vai dar para ele, né? Ó, um caderninho. Ó, chegada, 9 horas. Isso é a rotina. E vai escrevendo o que vocês vão fazer. 11 horas, hora de ir para casa. Entende? E ele vai marcando. Ó, já fiz isso. E aí é o problema, porque às vezes a gente passa um pouquinho da hora, né? Às vezes a gente não consegue, só que o cérebro deles é assim. Vai ter aquele, gente, que ele vai saber exatamente que horas é 11 horas sem nenhum relógio. São cérebros que a gente não consegue entender o nível desse cérebro. A gente não consegue mapear. Então, eu atendo crianças que eles sabem o horário exato, só que eles não têm relógio. E nem são verbais. Mas se ele sabe que ele sai meio-dia ele pega a mochila, levanta e sai da sala. E o professor já sabe, deu o horário dele. Não precisa ninguém dizer nada. E qualquer coisa que interfere, ele foi para a quadra, para educação física, né? Ele vai sair e ele vai embora, porque ele já sabe. Vai ter outros como o seu, que ele vai ficar o tempo todo, porque ele precisa dessa previsibilidade. Eu preciso saber o próximo passo. Então, quando você faz essa rotina e entrega, você vai ver como vai ajudar. A outra questão linda, e é para parabenizar, foi essa questão de convidá-lo para participar. Gente, isso é inclusão. Isso é inclusão, né? É você dizer, vem. E talvez ele teria decorado, mas que lindo. Essa questão do microfone, ansiedade, estava ali, né? Lá em cima. É assim? E será se todo mundo vai me ouvir?
Então, faz parte. E quando a igreja está preparada, quando a embaixada está preparada, isso não é motivo de ninguém ficar sorrindo. Porque é algo que frustra muito, né? É ele fazer isso e todo mundo começar a sorrir. Então, é frustrante para eles e eles podem querer não repetir essa ação. Então, foi a primeira vez. Será se ele já fez isso antes? E lá na frente, segurar um microfone. Nossa, isso foi lindo. Então, assim, fiquei muito feliz com essa atitude sua, né? Da sua igreja. E aí, gente, eu quero falar sobre o material, né? Dar algumas sugestões. Eu peguei um material do Gustavo, que ele guarda tudo, de quando ele era muito pequeno. O Elton, quer perguntar? Isso, é porque um irmão mandou uma pergunta no chat, aí eu queria, Hum. se Ai, você eu nem assim li. permitir, para você comentar. O irmão Maurício, né, que é antigão, tá? Ele é conselheiro há mais do que um monte aqui, ele tá só formalizando o seu curso, tá? Então, o antigão tem muito a nos ensinar aí. Um abraço, irmão Maurício. Ele disse, Silvânia, uma dificuldade é quando alguns pais não querem aceitar que o filho tem esta dificuldade, o que torna um desafio para conduzir isto. Digo isso porque há esta possibilidade. Como você nos orienta a se portar diante disso, diante desse fato? Olha, eu tenho passado por várias igrejas falando sobre esse tema, e essa pergunta, todos os momentos, em todos os momentos, essa pergunta vem, né? A família que não aceita. Meus amados, e aí eu falo que é por isso que as igrejas estão nesse movimento de trazer esse tema à tona, né? De discutir esse tema. O pastor falou domingo que nós não vamos fazer um culto para o autismo, mas nós precisamos trazer esse assunto, nós precisamos dialogar sobre esse assunto, né? Conscientizar, porque muitos pais têm medo do desconhecido. O que é o autismo? E eu sempre que eu falo para os pais, que eu atendo crianças atípicas, eu falo, o laudo não vai mudar quem é seu filho. O laudo, ele não limita, ele direciona. O laudo dá o direito da pessoa ser quem ela é. Eu estou lendo um livro, eu li um livro e fiz uma formação sobre ele, que é Humana à Sua Maneira. Eu vou mostrar esse livro aqui no final, que é um livro que eu indico para toda a família. Quando a família está nesse processo, nesse medo, porque, gente, é medo. É medo. Quem não conhece tem medo. O que é esse autismo? O que vai causar? E se eu aceitar, e muitos têm essa visão de se eu aceitar, ele vai ser. E vive esse luto, esse medo do que é. E nós só vamos, irmão Maurício, conseguir, não sei se seria bem convencer, mas conscientizar esse pai da necessidade de ir atrás com muita oração, com muito amor, com muita conversa, né? Com compaixão mesmo. A gente precisa, porque muitas. E eu enfrento isso o tempo todo. No meu trabalho, às vezes na igreja. Todo mundo percebe, vê que tem algo que não está ali dentro, né, dos marcos do desenvolvimento, que está fora daquilo que é esperado, e a família não aceita. Então, eu entendo isso, que é com essa conversa, é chamar esse pai, é mostrar, é dizer, olha, eu estou aqui, em que eu posso ajudar seu filho? É essa comunicação não violenta, porque às vezes nas nossas palavras a gente acaba magoando mais esse pai. Quando a gente chega sem essa sabedoria e diz, ó, seu filho tem alguma coisa, tem que procurar ajuda. Nós não estamos dando conta. Mas quando você chega com uma comunicação amorosa, você fala, olha, que bom que seu filho está na embaixada. Estamos muito felizes, estamos aqui para apoiar nessa caminhada. O que nós podemos fazer para ajudar? Nós já percebemos que em tais momentos tem uma desorganização, né? Estamos no caminho certo e aí, né? É nesse fluir. E nós, enquanto servos do Senhor, nós temos, gente, metade do caminho, porque nós temos a oração. É em oração. É clamando ao Senhor que vai, né, quebrando, abrindo, né, esse entendimento. É por aí, viu, meu amado? Tem mais alguma pergunta, Well? Não, no chat, Não. alguém levantou a mão. A Kátia escreveu aqui: gostaria de compartilhar
mas não encontrei o lugar para levantar a mão. Pode falar, irmã Kátia, com a palavra. É o coraçãozinho do lado do chat que aparece a opção, mas pode falar. Ah, aqui nas reações? Isso, aí quando você clica em reações, aí lá embaixo das figurinhas aparece um que é levantar a mão. Ah, tá. Silvânia, tudo bem? Boa noite a todos. Silvânia, eu gostaria de compartilhar uma frase. Na verdade, é uma imagem que eu li esses dias no Instagram, que diz assim: diversidade é quando você tem um lugar na mesa, inclusão é quando você pode falar, e pertencimento é quando você é ouvido. Eu achei muito interessante, porque se adequou bem à realidade do que eu presencio. Eu tenho um filho autista, nível de suporte 1, e tenho pós-graduação em terapia ABA, sou servidora pública e trabalho no SUS, né, na área da enfermagem. E o que eu percebo é que a maior dificuldade do meu filho na embaixada foi essa integração na hora de ser ouvido, sabe? Porque e também na hora da aceitação pela demora que ele tem em concluir o que ele deseja falar, sabe? As pessoas têm ali, principalmente as outras crianças, os outros adolescentes, eles têm uma certa pressa, né? Nesse mundo extremamente tecnológico que nós vivemos, né? Até mesmo para quem não é atípico, está tendo uma certa intolerância para escutar o outro. Imagina então escutar quem tem dificuldade de se comunicar. Então é isso que eu quero trabalhar de forma a estar ouvindo mais. Não só quem é atípico, né? Porque a gente vê até muitos adolescentes, muitas crianças que são típicos, que não têm nenhuma neurodivergência, mas que estão passando muitos problemas em casa, familiares, dentro das igrejas, né? E quero contribuir dessa forma. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de paciência para realmente olhar para o outro, esperar ele se manifestar do jeitinho que ele consegue, sem paciência, sem pressa, eu acho que a gente consegue fazer ele se sentir amado de tal forma. Eu vi pessoas assim raríssimas que conseguiram integrar o meu filho dessa forma, esperando ele no tempo dele, do jeito dele e com uma naturalidade e uma amorosidade que fez ele até esquecer das suas dificuldades, porque ele se sentiu amado e pertencente no meio, sabe? E é por isso que eu tenho enfatizado muito para ele também que, independente da forma como as pessoas lidam com ele, essa fragilidade não vem dele. Essa fragilidade está nas pessoas que ainda não entenderam o que é o autismo, que talvez ainda não entenderam nem o que é compreender o próximo, independente de ser autista ou não, né? Isso aí está dentro da compaixão, da misericórdia, do amor que Cristo pregou. E todos nós estamos nesse processo. Muitas vezes a gente não alcançou isso, né? E a gente está nesse processo de crescimento, de amadurecimento cristão. E ele, graças a Deus, é um menino que tem essa compreensão e ele não exige dos outros. Eu vejo que ele se fecha, ele fica entristecido, né? Ele às vezes desanima, não quer ir mais, ou se não fala, ai, hoje foi muito ruim, ai, hoje foi muito barulhento, ai, mãe, esses meninos, e ele não tem muito filtro, então ele fala, eles são tão falsos, porque uma hora na frente de uma eleição de um jeito, mas mãe, a senhora não sabe como é que é. Eles falam tão assim, ele fala tão abertamente, eu falo, não fala isso na frente de ninguém, sabe? Para ele se conter. E aí isso também causa uma certa resistência nos outros, por causa dessa falta de filtro de falar abertamente, falar, oi, peraí, você não estava agindo assim errado, né? Agora você está agindo assim, como se fosse um X9, né? Falando a nossa linguagem popular. E aí, essa é uma das coisas. Uma outra coisa que eu observo também que poderia ser melhorado na embaixada, essa questão que você já falou, essa adaptação no material, porque é muito conteúdo, pode não parecer muito conteúdo para um conselheiro, né? Para um outro embaixador que não tem nenhum transtorno, mas para quem tem um transtorno, é muito difícil ele decorar aquela história da embaixada,
porque não é o hiperfoco. Então, se não é o hiperfoco, ele não vai conseguir decorar datas. Aí ele vai fazer uma prova no Anver, entrando assim em termos práticos. Esse ano teve uma certa diferença, que o conselheiro falou: irmã, você quer que eu peça um tempo maior para ele participar da prova? Eu falei, irmão, acho que nem vai fazer tanta diferença, porque a prova não é adaptada, não vai ter um ledor, não vai ter alguém para explicar, não vai ter ninguém para sentar com ele, sabe? Então, assim, colocar ele ali sozinho, expor ele, tipo assim, você é o diferente, você tem um tempo maior, ele não quer ter isso. Meu filho não quer que ninguém saiba, pra você ter uma ideia. Mas Ele depois, não quer ser irmã o Kátia, diferente. depois a irmã Silvânia vai responder, né? Vai fazer o comentário, e depois eu falo um pouco sobre esse tema também, que é algo novo, tá? Mas eu vou passar para a Silvânia, quando você concluir, Tá. e aí eu tenho um comentário a respeito disso, que como a irmã sabe, é novo também nas igrejas e na embaixada, mas que temos avançado. Mas, É, mas eu vou porque deixar, muitas vezes deixar a ele Silvânia participou primeiro. dessas provas, desses congressos, dessas atividades que tem pontuação, sempre ele vai ficar em desvantagem, como sempre ficou. E aí ele desmotiva, porque desmotiva qualquer um mesmo. É uma concorrência até desleal, não é verdade? Então, vou esperar o Wellington falar, que de repente vai ter novidades, né? Muito obrigada, viu, gente? Desculpa se eu falei demais. Tranquilo. Deixar a irmã Silvânia primeiro e depois eu complemento. Não falou demais, Kátia. Como é bom, gente, ouvir o desabafo, né? A fala de uma mãe que convive. Porque nós estamos aqui preparando líderes e eu estou trazendo um cenário gigantesco, porque eu não sei quem são as crianças que vocês vão receber. Então, eu estou tentando trazer de tudo um pouquinho. Mas é na prática. A teoria é fácil. Mas é na prática, né? É ali no dia a dia que vocês vão perceber essas dificuldades e às vezes não vamos perceber se não tem um feedback da família. Porque eles não vão dar esse feedback para a gente, né? Às vezes por vergonha, por timidez, por não conseguir se expressar, por não ter esse filtro, né? Que a Kátia bem falou. Então, é maravilhoso, Kátia. A sua contribuição foi gigantesca. E o livro que eu falei é esse aqui, gente. Humano à sua maneira. Esse livro é extraordinário, porque o nome do livro é Humano à Sua Maneira, um novo olhar sobre o autismo. A gente precisa desse novo olhar. A gente precisa entender esse universo e ele traz, né, histórias, sugestões, e esse livro ele tem uma leitura fácil, de fácil entendimento, qualquer pessoa leiga vai entender, mas eu acho que tem muitas literaturas, né, muitos livros bons, mas esse fica como sugestão já. E olha só, Kátia, você falou um pouquinho de tudo, né? E eu acho, alguém acho que até escreveu aí no chat, a coisa mais importante é preparar a embaixada. Todos os que estão ali estão em escola. A inclusão chegou na escola há um bom tempo. E lá na escola, esse tema ele é tratado, ele é conversado, é dialogado. Quarta-feira agora é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E em todos os momentos que eu sentei, eu trabalho em escola também, eu falo para eles, o mundo vai parar no dia 2 para falar sobre autismo. Mas não é só sobre o dia 2. Essa temática tem que estar todos os dias. A irmã falou sobre uma frase que ela leu, eu gosto muito também de uma que sempre se fala, né? Que integrar é convidar para a festa, incluir é convidar para dançar. E na Bíblia tem uma história que fala muito bem sobre essa inclusão, que é a do rei Davi e Mefibosete. Mefibosete não era autista, mas ele tinha uma deficiência. Uma deficiência que naquela época, né, o deficiente não tinha lugar, né, na sociedade. E Mefibosete, vocês lembram a história, mas só um pouquinho, ele estava em um lugar de muito sofrimento, porque ele se escondia, porque ele era descendente do rei antigo. E a atitude do rei Davi é o que a embaixada, que a igreja, é que nós precisamos ter. Ele não apenas deu para Mefibosete algo que ele achou que lhe seria por direito ou por uma compaixão pela amizade que tinha com o pai dele. Mas o que o rei Davi fez foi se assentar à mesa com aquele jovem com uma deficiência no castelo. E a Bíblia diz que ele permaneceu.
A vida dele, né? Ele não foi só ali para um momentozinho de festa ou de porque o rei queria, né? Nossa, vem aqui, senta, eu tô fazendo um jantarzinho, agora volta, ou eu vou te dar uma casinha. Não, ele ficou no castelo. E quando nós estamos assentados à mesa, ali ninguém olhava para os pés de ninguém. Nós somos iguais. Então, essa temática, a embaixada, tem que estar preparada. Ah, mas não tem nenhum autista, nenhum neurodivergente. Não importa. Vocês precisam trabalhar na embaixada sobre inclusão, mostrando essa diferença que eu falei da integração e da inclusão, mostrando biblicamente qual é o exemplo de Cristo. Ele morreu por todos. Nós temos um Deus que ele não faz acepção. Jesus não veio só para os típicos, ele veio para todos. O ID não é para um e para outro. Eu fico feliz quando o irmão diz que na embaixada dele já temos 3, 4 crianças. Meus amados, essas crianças atípicas, elas estão dentro de casa. Porque o mundo não está preparado para eles. E o pai, a mãe, vendo o que a Kátia falou, que bom que a Kátia permanece com o dela ali. Um filho que chega e fala, mãe, eu não quero ir. Não foi bom. E você, todo final de semana, ter que lutar com seu filho para ir, querendo que ele seja integrado, que ele mude para fazer parte, é muito difícil. E muitas famílias desistem. E aí, gente, voltando para o material, eu peguei aqui, e eu sei que o Elton vai falar, mas eu queria só mostrar. Esse, ele é bem antigo, né? Era quando meu filho era candidato. É um material longo, é um material que não é atrativo, porque ele não é um material colorido, mas ele é antigo. E eu sei que vem mudanças por aí, o Elton vai falar, mas eu quero só mostrar o que eu percebi. Então, é um material que não é atrativo. Para o TDAH, ele não vai ter paciência de folhear isso aqui. Para o disléxico, não é bom. Para o que tem, né, para o autista, não é interessante. É um material cansativo, ele não vai ler. E aí eu vi outro material. Esse eu não sei, vocês vão me dizer se esse material é novo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É um material extremamente... Olha... Essa é a revista trimestral, Silvânia. Mas nós temos... É tipo um jornal que sai a cada 3 meses. Ah, tá. Então, para eles não funciona bem. Mas eu vi um material que eu fiquei apaixonada. Agora sim, esse é o novo. Esses são os novos manuais no novo modelo. Que material perfeito. Aí eu vou contar para vocês. O Elton, eu preciso fazer propaganda desse material, porque eu estou muito apaixonada. Gente, quem fez isso aqui sabe o que está fazendo. Olha só, contempla. Olha aqui. É um material para criança que tem dislexia, TDAH, é perfeito. Ele tem palavras em destaque. Para quem tem dislexia, isso aqui é tudo. Então, a palavra-chave está em destaque. Ele é um material colorido, é um material que não é um colorido em exagero, né? Mas é um material, gente, que faz a criança fazer uma leitura. Se ele não sabe ler, pela imagem ele consegue fazer uma leitura. Então, se tem uma criança com deficiência intelectual ou com uma dificuldade de aprender na leitura e na escrita, esse material é maravilhoso. Gente, Wellington, que trem lindo que é esse. Eu só tive acesso a esse porque é do meu filho, ele é arauto, mas eu creio que toda a literatura veio assim. Ele é um material de fácil acesso. Olha, ele vem... Gente, perfeito. Ó, esse material, sim. Ele tem aqui no final, aquilo que eu falei no início, ele tem um checklist onde eles vão marcando o que eles já viram. Então, aqui tem sobre a biografia. Gente, meu filho estudou tanto esse Bill Wallace, meu Deus. Mas era um textão. Ó, aqui tem o principal e está em destaque, né? Aquilo que é para fixar. Esse menino lia um livro gigantesco, eu não aguentava mais ler com esse menino, Bill Wallace. Olha o que eles fizeram. Então, eles trouxeram nessa nova biografia a questão das viagens de Paulo. O Elton, eu não sei, mas quem fez isso aqui leu a minha mente. E leu, e sabe sobre o que é inclusão, e sabe o que é adaptar o material, porque esse material contempla, gente, todos. Todos. Claro que não existe nada perfeito, né? Talvez alguém possa olhar e dizer, nossa, não é tão bom assim. Mas eu estou há 21 anos nessa caminhada, trabalhando com a inclusão, e eu aprovei muito esse material. Então, assim,
Eu nem sabia, né? Eu olhei aqui, ele é de 2022, que eu fui atrás, gente. Quando eu vi, eu olhei, li o nome de quem contribuiu, e eu espero que continue assim. Fala aí.